galera? Então vamos lá, primeira coisa aí, o conceito de proposição, né, gente? Então acompanhe aí comigo, você está na fichinha de proposição, então você tem lá a parte de conceito e exemplos. Então vamos lá, primeira coisa, Cassinha, já caiu em prova o conceito de proposição? Já, gente. É mais atípico, mas caiu. Então falou, a proposição é chup. E o menino tinha que saber. Cassinha, para quem não me conhece, o que é chup? Chup é tipo qualquer coisa, tá, gente? Eu uso chup para várias coisas, mas é para não, né, como se eu estivesse falando lá o conceito. Então, ou seja, tem que ficar atento. E se a gente olhar os 2 últimos anos, a gente teve uma incidência maior de questões envolvendo essa parte de fundamentos da lógica, tá? Então, conceito. Então, o que é uma proposição? Conjunto de palavras ou símbolos que exprimem uma ideia de sentido completo, no qual podemos atribuir apenas um dos valores lógicos. Verdadeiro ou falso. Beleza? Então, gente, ó, para você fazer aquela comparaçãozinha que nós combinamos, né? Se na realidade aí tava tudo ok aí. Queridos, para vocês sintonizarem aqui, ó, eu vou colocar sempre o número da página, porque aí fica mais fácil de vocês observarem. Cassinha, às vezes meu material tá com uma página a mais, uma página a menos, gente, é porque assim, eu faço lá, eu tento fazer o material, mas aí vem lá, por exemplo, Olinda Santos, que é fera nessa parte de design, vai lá e muda umas coisas, pode ter uma alteraçãozinha em relação ao número de páginas, mas é uma antes, uma depois, mas essa aí tá bem certinho. Então, o que tem que ter aí, gente, no seu que é importante? É lembrar que para ser proposição tem que ser sentido completo, né? Só pode admitir um juízo de valor, ou seja, verdadeiro ou falso, não tem como ser os dois, né? Isso tem que ter um sentido completo, tem que ser, né, ou verdadeiro ou falso, não pode ser os dois, fechou? E pensar que é sempre um conjunto de palavras ou símbolos, ok? E tem essa ideia aí no sentido completo. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente que quando a gente fala em proposição, nós estamos falando em sentenças declarativas. Então, quando a gente fala em proposição, é uma sentença declarativa. Ah, Cassinha, eu vi uma vez na prova da IBFC, ele falando assim, proposição é toda sentença declarativa, no qual podemos atribuir apenas um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Certo ou errado? Certíssimo, tá, gente? Então, ele pode falar, igual eu coloquei, conjunto de palavras ou símbolos que exprime uma ideia em sentido completo. Essa parte aqui, ó, conjunto de palavras em sentido completo, é exatamente a ideia de uma sentença declarativa. Então, também estaria correto se ele falasse, é uma sentença declarativa no qual podemos atribuir apenas um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso, tá? Então, assim, ó, algumas coisas você tem que ter em mente para estar correto o seu conceito. Tem que ter sentido completo, pode ser atribuído um juízo de valor verdadeiro ou falso. São os 2 itens mais importantes aí para caracterizar uma proposição. Belezura. Gente, quais são os exemplos, né? Quais exemplos a gente pode dar aqui, ó? As proposições, gente, já aproveitando, elas normalmente são representadas por letras minúsculas ou maiúsculas do nosso alfabeto, gosto do freguês. A preferência nacional, letra minúscula, por isso que eu vou usar, tá? O CESP, ele tem mania de ser letra maiúscula, mas basicamente é quase só o CESP, tá, gente? A maioria das bancas utiliza letra minúscula. Cassinha, eu ouvi dizer que é assim, se for composta é maiúscula, se for minúscula,
minúsculo é ótimo, gente. Se for minúsculo, é proporção simples. Tira isso do seu coração, porque isso não existe, tá? Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó, Cássia é professora de lógica. Então, isso é uma proposição sem problema nenhum. Se eu coloco assim, 2 mais 7 é igual a 5, também é uma proposição. Então, ela pode ser um texto ou pode ser uma parte simbólica. Cassinha, pode ser um trem regaçado, tipo assim, log de x elevado a e na base 3 é igual a 1. Pode ser uns trambolhos assim, uai, nesse aqui vou só mudar aqui esse xzinho, né, para não ter problema nenhum. Pode ser um trem assim? Pode. Cassinha, mas o E é variável. Não, gente, o E é o número de Euler, né? Então, pode ser uns números regaçados? Pode. Então, resumindo, pode ser uma sentença, né, bonitinha, uma frase bonitinha, ou pode ser simbólica. Gosto do freguês, beleza? Então, temos aí o conceito de proposição e exemplos. Bom, basicamente, gente, o que nós precisamos aqui é principalmente saber quais sentenças não vão representar uma proposição, né? Então, qual sentença aí não representa uma proposição? Então, coloca assim para mim, ó. Não são proposições. Colocando na ordem aqui. Sentenças, o que, gente? Interrogativa. Tá? Então, se eu tenho uma sentença interrogativa, o que mais? Uma sentença exclamativa. Uma sentença imperativa. Não sei se vocês estão ouvindo esse barulhinho amado do pincel, né, gente? Então, uma sentença interrogativa, exclamativa e imperativa. Então, vamos lá. Então, gente, resumindo, se tem uma interrogação, não é proposição. Se tem uma exclamação, não é proposição. Se tem um verbo no imperativo, também não é uma proposição. Então, coisa assim para você memorizar mesmo. Então, se eu colocar assim, ó, vamos estudar lógica, a gente já sabe que a sua resposta é sim. Vamos estudar lógica? Gente, você pode responder sim ou não, mas não tem como eu classificar isso como verdadeiro ou falso, perfeito? Então, não é proposição. Uma sentença exclamativa. Eu amo matemática. Eu amo matemáticas. Sim ou não, gente? Sim, porque vai ser ela que vai fazer você ser convocado. Então, se coloca lá, eu amo matemática, não é uma proposição, porque é uma exclamação. Ah, Cassinha, deixa eu ver se eu entendi. Então, para ser uma proposição, só pode ter ponto final, com certeza. Gente, mas sem taradice. Pensa o seguinte, se é uma proposição, obrigatoriamente ela é uma afirmação, no sentido de terminar em ponto final, fechou? Se eu tenho exclamação ou se eu tenho uma interrogação, eu não preciso nem ler o que está escrito na frase, eu já tenho certeza absoluta que não é uma proposição. Tá claro isso? Fechou. Sentença imperativa. Gente, falei em sentença imperativa, o que tem que vir na sua cabeça? Verbo no imperativo. Cassinha, mas e se eu não identificar que o verbo está no imperativo? Aí o problema é com a Cássia ou lá com a Flavinha? Com a Flavinha, vai procurar a professora Flávia Rita de português, gente, minha irmã. Fechou? Super indico, competente, vai lá no site dela, porque aí você está precisando de aula com ela, tá? Então, quando a gente fala em verbo no imperativo, sua missão é identificar isso. Então, a gente colocar assim, ó, faça 1000 questões de raciocínio lógico. Faça 1000 questões de raciocínio lógico.
Beleza? Então, neste caso aqui, ó, faça, eu exprimo uma ordem, por isso não é proposição. Terminou em exclamação, não é proposição. Terminou em ponto, em interrogação, não é proposição. Gente, qual que é a dica que eu te dou aí na sua fichinha, tá? Basicamente, onde que eu coloquei de verde, por exemplo, você pode passar um marca-texto. Ou, por exemplo, uma coisa que é legal, gente, lápis de cor. Tá? Que você vai ter mais, porque às vezes, principalmente quem gosta de escrever mais né, de lápis, eu, por exemplo, gosto bastante, às vezes, assim, o marca-texto, ele não fica tão legal. Então, uma forma de você, digamos assim, dar vida às suas fichas é, por exemplo, fazendo isso aqui. Pega um verde clarinho e passa em cima das palavras-chave ou dos símbolos-chave que você tem que ver. Na hora que você pegar, né, a sua fichinha aqui, você leu lá interrogação, já viu o símbolo. É muito mais visual do que você ter que ler aí, tá? Para os alunos que adoram usar monocromático, tudo a mesma cor, não é legal, tá, gente? Isso não privilegia aí o seu aprendizado e a sua memorização, fechou? Belezura. Lá na sentença aberta, então, primeiro exemplo que a gente pode colocar aí, gente. Como o nome já sugere, o que é uma coisa que está em aberto? Está em suspenso. Eu não tenho uma informação completa, né, gente? Então, a sentença aberta, você vai pensar nisso. A sua informação não está completa. Se ela não está completa, não cabe quem? O julgamento, fechou? Então, imagine que eu colocasse assim, ó, falasse assim, ó, ela é professora de lógica. Ela é professora de lógica. Gente, se eu chegasse, ela é professora de lógica. E aí, ela quem? Né? Então, quando eu falo ela é professora de lógica, repara que a pergunta é quem? Né? Então, eu falo assim, ela é professora de lógica. Ela quem? Não é isso, mais ou menos? Ela quem? Quem é ela, né? Ou se você preferir isso, pode colocar só assim mais simples, ó, quem? Beleza? Bom, se você pensou em mim, Cássia Coutinho, verdadeira, eu sou professora de lógica. Mas se você pensou na Flávia Rita, seria falso. Ou seja, gente, para você determinar se é uma sentença verdadeira ou falsa, depende de quem é o ela, perfeito? Show! Se eu falasse assim, ó, x mais y é um número par. X mais Y é um número par. Vamos pensar? Joãozinho, nosso aluno figurante, ele pensou assim, ó, ele pensou em 2 e 6. 2 mais 6, 8, que realmente é um número par, não é isso? Mas Maria tá meio do contra, para fazer um jus aí da minha filha, ela teve esse ano um livrinho que chama assim Maria do Contra. Né? Mariana do Contra. Aí um dia ela com o olho cheio de lágrimas, aqueles olhos de jabuticaba, e falou assim, mãe, eu pareço com a menina desse livro? Detalhe, totalmente, tá, gente? Totalmente. Eu fingi, falei, não, minha filha, claro que não. E pensei comigo, nossa senhora, acho que esse livro foi escrito para você, minha filha, mas vamos usar a psicologia positiva, né, gente? Então, Mariana do Contra pensou no 7, né, gente? Porque de vez pensar no 2, no 6, pensou logo no 7. Ela falou, eu gosto mais de número primo. 2 mais 7, 9. 9 é o número par, gente? Não, então seria falso. Então, repare que na sentença 2, gente, depende de quem é x e depende de quem é y. Então, para eu julgar, para eu inferir um valor lógico, depende do valor de x ou de y. Então, põe assim, ó, depende do valor dos valores de x e de y, né? Então, depende do valor de x e do valor de y. Como ele não falou nada, então não tem jeito. Terceiro, gente, se eu colocar assim, ó, x mais 7 é igual a 10. X mais 7 é igual a 10. É proposição ou não? É ou não? Não, né, gente? Eu sei que tem gente do outro lado falando assim, até levanta o ombrinho, né? Não é, Cassinha, mas é que o x vale 3.
Aí eu pergunto para vocês, aqui o x vale 3? Hã? Onde que está escrito que o x vale 3, gente? Em algum lugar? Não, né? Então, gente, cuidado. Esse exemplo 3 é o exemplo que o pessoal mais erra, porque a gente olha essa equação do primeiro grau e de cara já pensa em resolver. Mas lembra que a gente é pau mandado. Por acaso ele está pedindo para você resolver, achar o valor da equação? Não. Dar o valor de x? Não. Xeretar o valor de x? Não, né, meu filho? Então, aqui, ó, o exemplo 2 e 3, gente, eles são idênticos, né? Só que o 3 te leva mais ao erro. Então, x mais 7 é igual a 10. Também é uma sentença aberta e pelo mesmo motivo. Depende do valor de x, né? Então, a pergunta é assim, qual é o valor de x, né? Quanto que vale x? Repare, gente, que em geral a sentença aberta, em geral, está associada a uma ideia de uma pergunta. Ela é professora de lógica? Ela quem? X mais y é um número par. Quem é x? Quem é y? X mais 7 é igual a 10. Quem é x? Perfeito? Então, toma cuidado aí, tá? Gente, a sentença aberta, ela ganha um papel de destaque, tá? Em termos de prova. Vale a pena uma atenção especial aí. Fechou? Belezura. Bom, aí você tá lá agora em sentença não, em frases o quê? Nominais. Bom, gente, então se eu tenho frases nominais, ou seja, sem verbo, também não serão proposições. Cassinha, mas como é que eu vou saber? Gente, a dúvida é português ou é matemática? Português, né? Então, se eu colocasse assim, ó, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Filho criado, trabalho dobrado. Então, antes tarde do que nunca, filho criado, trabalho dobrado. Então, se eu tenho frases nominais, ou seja, sem verbozinho, não são proposições. Lembrando, gente, que quando eu falei em frase imperativa e frase nominal, às vezes a sua dificuldade vai estar lá no português, tá? Porque lembra assim, tem frase que às vezes o povo capricha. A boa notícia que eu posso te dar é, se nem eu tive dúvidas nas que eu já vi em concurso público, então é bem provável que você não tenha dúvida. Porque nem eu, gente, eu não estudo português como você, né? Então, apesar que vira e mexe, eu dou umas estudadas, porque né, a gente tem que melhorar sempre, né, gente? Mas você tem a obrigação aí de estar com isso na ponta da língua, ok?